Seja muito Olá, tudo bem? bem-vinda. Obrigada, obrigada. Quero agradecer o seu tempo para a gente falar um pouquinho sobre a sua expectativa como mãe, contar um pouquinho do processo do seu filho, que é o Raul, que está saindo do Brasil, vai atravessar o Atlântico para estudar aqui em Portugal. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você hoje, Vanessa, para você abrir seu coração e contar para outras mães, para outros pais, né, que estão iniciando essa jornada também com os filhos cheios de dúvida. Então, vamos contar um pouquinho com a sua experiência aí. Em que momento, Vanessa, você percebeu mesmo que estudar fora do Brasil para o seu filho era de fato o caminho acertado? Eu acho que é uma decisão, assim, que você faz em família, né, assim, você tem que conversar com o seu filho, entender qual é a proposta, qual é o curso que ele quer prestar. Eu acho que foi uma junção de coisas. Eu, inicialmente, fui convidada a fazer uma novela em Portugal. E aí eu achei ótimo, porque primeiro pela minha trajetória, eu gosto de abrir outros caminhos, outros percursos, eu acho que isso é enriquecedor para minha área e tal, mas também pensando, na minha família, de viver um tempo fora, que eu acho que isso também abre muito o olhar, a perspectiva que a gente tem sobre o mundo, né, sobre as diferenças culturais, então isso para mim foi muito importante e o Raul estava terminando o último ano para prestar vestibular. E eu comecei a pesquisar algumas faculdades por aqui. Eu falei: "Ah, já estou aqui, vou pesquisar algumas faculdades aqui", porque ele já tinha me falado da vontade de estudar fora. E eu acho que isso também traz um corpo, sabe, uma maturidade, traz autonomia. Eu acho que enriquece muito, o adolescente, né. Ele sai da casa dos pais, ele vai buscar outros caminhos. E eu fui numa universidade que me indicaram, e quando eu cheguei lá, achei a universidade maravilhosa e tal. E eles me falaram como que seria, quando ele teria que fazer a prova, mas eles falaram assim: "Olha, mas eu vou te dar uma dica, procura Edu Portugal, porque eles são ótimos e todo mundo que vem através deles acaba passando e tal". Eu falei: "Ai, olha que bom, vou procurar saber. Claro, obrigado pela dica". E aí eu falei e essa logística eu acho que isso também é uma coisa que me preocupava, tipo: "Ai meu Deus, como que eu vou correr atrás disso, né, e ter que procurar as universidades, onde vai fazer esse vestibular, esse pré-vestibular", enfim. E aí eu procurei a Cris, foi uma surpresa, eu nem sabia que você era brasileira, e foi incrível, a gente conversou, tivemos uma baita conexão. Falei assim: "Gente, eu acho que outras mães precisam saber que o caminho não é tão difícil quanto a gente imagina e fica elaborando na nossa cabeça". E você me trouxe uma clareza mesmo de quais os caminhos tomar, quais as decisões, que não é tão difícil assim, que poderia ser bem possível e tal, como você já está com a experiência aí com vários brasileiros fazendo. Então para mim foi isso, foi uma feliz coincidência, a gente se encontrar, porque na verdade você foi super recomendada, e eu amei, me senti super segura desde o primeiro momento. Que bom, que bom. É um trabalho que a gente desenvolve, né, ela já existe há 8 anos. Inclusive, eu estive agora no Brasil, em São Paulo, no Salão do Estudante, estava lá com algumas universidades, mas eu fui simplesmente para visitar as universidades, ver como é que estava indo, e lá pelas tantas, as universidades fazem isso mesmo: "Cris, vem aqui que tem um cliente aqui que está com uma dúvida, explica para ele como é que é. Olha, vai lá e fala com a Cris". Então, é um reconhecimento muito grande ter as nossas universidades parceiras, e aqui eu posso falar abertamente que foi a Universidade Católica, que é uma das melhores universidades aqui, aliás, já está na lista do Raul, né, porque o processo, do aluno que vem estudar para Portugal realmente é bastante complexo. E e como você mesma percebeu, ela falou: "Meu Deus, como é que eu vou lidar com isso tudo?". E não só, né, Vanessa, porque você ainda tem uma situação muito particular, que você tem uma agenda super apertada, Também, né? Como é tem que isso. você ia conseguir equilibrar isso tudo, né? E até Exatamente. porque tem casos que nem a pessoa tendo tempo é possível ser feito, se ela não tiver, principalmente aqui em Portugal, e conhecer em detalhes, os requisitos, os editais e tudo mais. Por isso que a gente existe. O Raul, naquela fase agora de terminar o ensino médio, de mudar, você sentiu nessa decisão quais foram os seus medos ou quais são ainda, né, que é normal, a gente está passando pelo processo. Quais são as suas inseguranças, os seus medos? Como é que está esse turbilhão de sentimentos aí?
Olha, eu acho que toda mãe pensa em primeiro lugar em questão de segurança, né, independentemente da escolha de onde vai ser a faculdade, eu acho que, assim, quem vai frequentar minha casa, essa fase de adolescência é uma fase que eles não têm medo de nada, eles acham que nada vai acontecer, que acham que já estão totalmente maduros, que já são adultos e tal. Então é uma fase que você, e principalmente no último ano, você fica ali: "Ai meu Deus, onde ele tá? Com quem ele tá saindo e tal". Eu acho que é uma preocupação natural. Então, assim, um principal medo para mim é uma questão de segurança, assim, onde ele vai estudar, é um lugar seguro, sabe? E isso, Portugal é super seguro. Então, assim, isso também me encantou muito. O meu receio é realmente dele se adaptar, de ter amigos, de ter pessoas acolhedoras, pessoas que vão. Eu acho que é a preocupação de todos os pais também. Então, essa também era uma grande preocupação minha. É, né? Estamos nesse processo, exatamente. E a terceira é ele se sentir seguro e estudar bastante, e a segurança ela vem através do estudo, né, eu acho que toda vez que você está ali, que você estuda, que você está empenhado, você chega com, né, com uma outra maturidade para fazer a prova, você chega sabendo que você tem um conhecimento daquilo ali. Então, isso tudo, assim, tipo, como seria, quão difícil, quão complicado seria essa preparação, né, e que, como você bem disse, eu já tenho uma agenda super apertada e eu também não sou professora. Então, acho que às vezes a gente tem que delegar, assim, eu não sei fazer isso. E a gente tem que entender que às vezes tem coisa que não nos cabe, sabe? Que a gente precisa buscar ajuda. E essa fase de universidade é uma fase muito decisiva na vida dele. Então eu não posso errar, sabe? Eu queria deixar ele muito confortável. Desde o início falei: "Filho, olha, eu quero que você também saiba o que você quer da tua vida, onde você quer fazer universidade". Então, assim, uma das coisas que me encantou completamente foi porque ele quer fazer um curso de economia, e economia aqui temos as melhores universidades, né, uma das melhores do mundo, assim, tanto a Nova quanto a Católica, tem outras que você até me falou também que são maravilhosas. Ele também pode, estudar fora, se ele quiser mudar o curso para dentro da Europa, ele pode mudar. Então, assim, tem um outro caminho que vai se abrir para ele. Então isso tudo foi conversado, mas a preocupação a gente sempre tem, né, e principalmente que eu acho que a gente tende a afastar muito, assim: "Ah, vou fazer uma universidade fora". Às vezes a gente acha que, assim, é muito mais caro, que fazer um pré-vestibular, você vai gastar muito dinheiro, e tem a questão, né, do euro também, né, estudar em euros, você fica: "Meu Deus do céu, quanto será isso, né, dentro de um pacote?". Então acho que são questões, assim, que todo mundo passa, todo mundo vive, e que quando eu cheguei perto e a gente conversou, eu fui entendendo que era tudo muito mais, se eu delegasse, né, era tudo muito mais fácil, seria tudo muito mais fácil. Então, claro que ainda outros medos virão, né, natural, quando ele começar a ingressar também eu acho que outras situações vão acabar surgindo, mas eu acho que as principais foram essas que eu acabei de citar. Olha que bacana. Ela citou, a Vanessa aqui colocou pontos muito interessantes. Ela trouxe os medos dela, ela trouxe as inseguranças em relação às expectativas que ela tem em relação ao Raul, né? Quem são os amigos? Será que ele vai entrosar? Será que ele vai se adaptar? E também a questão de custo. E esse ponto que você fala, Vanessa, é algo que eu tenho até uma novidade para contar. Os nossos alunos do próximo ano, que faz parte o Raul, nós vamos ter um programa muito mais robusto do que hoje a gente tem. A Edu Portugal já é conhecida por toda a expertise, por toda a parte técnica, com especialistas, mas a gente percebe cada vez mais os pais colocando essas inseguranças que você acabou de falar. Então, assim, será que vai se adaptar? Será que ele vai fazer amigos? Então, eu vou te fazer uma pergunta. Se dentro desse programa que o Raul está participando, ele também tivesse a oportunidade de já começar a formar um círculo de amizade ainda estando no Brasil, nem chegando em Portugal. Ele começa esse contato das amizades ainda estando no Brasil, ele começa a entender como é a cultura em Portugal, porque a Vanessa já está aqui, mas o Raul não, né? Eu tenho certeza que até para você, que já é adulta, já passou por muita experiência na vida, já sabe lidar com diversos tipos de situação, pode ter tido alguma situação aqui diferente, falar: "Nossa, olha que diferente que é isso aqui em Portugal", né. Até a sua adaptação, também como uma pessoa adulta,
foi diferente ou pode ter sido diferente. E o que que você acharia se a gente colocasse dentro desse programa uma adaptação também muito mais, digamos assim, durante toda a jornada que o Raul vai ter, para que quando ele vier de fato para Portugal, ele já, ok, já sei onde eu estou pisando. O que que você acha dessa ideia? Eu acho maravilhoso. Eu acho que a principal adaptação é a cultural, né. Eu acho que quando você, se adapta, quando você tem amigos, mesmo que, esses amigos sejam brasileiros, inicialmente, você fica muito mais seguro para fazer outros amigos de outros lugares, de diferentes culturas, né, de abrir mesmo o seu leque. Então eu acho que a preocupação de todos os pais é a adaptação, né, isso é uma coisa fundamental, porque se o adolescente ele não consegue se adaptar, é muito difícil. E ao mesmo tempo a gente sabe que a gente cria filho para o mundo, né, ele precisa ter essa autonomia, né, a gente precisa também desprender um pouquinho desse cuidado, dessa autoproteção, esse cuidado que a gente tem e falar: "Ó, vai, né, que é um caminho que ele precisa ir". E é importante para o amadurecimento deles. Então eu acho maravilhoso saber que já tem todo essa programação dentro daí do Portugal, e essa preocupação principalmente de vocês em relação a isso. E com certeza vocês fizeram isso porque já sabiam que todos os pais questionam e dialogam e falam aí com você, né, então essa conversa já acontece com muitos outros pais, então vocês, eh, escutam, quais são as dificuldades de todos e pensar e se programar para isso é muito muito lindo, assim. É, mas é exatamente isso, ao longo desses anos a gente vem ouvindo muito dessas dores dos pais, né. A gente sabe que os alunos também têm as dores deles, mas a gente tem aqui, e o nosso objetivo principal nesse novo programa que a gente lança agora para 2026, é dar um apoio, emocional mesmo, não só para a família, para os pais, mas também para o aluno. O que que a gente observa? Essa juventude pode ser por conta da superproteção dos pais com essa juventude, eles terminam o ensino médio mais imaturos, alguns mais inseguros, alguns duvidando da capacidade deles, com diversas inseguranças, né. E dito isso, Vanessa, você coloca um ponto muito bom, muitos pais acabam por, nessa superproteção, quando esse aluno vai para fora, ele se vê talvez, pela primeira vez na vida dele, tendo que resolver tudo sozinho. Ele tem que amadurecer à força. O objetivo desse nosso programa é que isso não seja de uma forma tão brusca como a gente vem percebendo, né. Você nota isso nessa nova juventude? Todas essas inseguranças, toda essa emoção. Totalmente, totalmente. Eu também, além da minha carreira como atriz, eu sou empresária. Então, eu percebo, assim, que uma geração de 20 anos e tal, que não está muito acostumado a ouvir certas coisas, né, a ter algumas obrigações, assim. Eu acho que a minha geração foi uma geração que tinha um pouco mais de liberdade. Eu acho que tem a ver com questão de segurança, né. A gente podia brincar na rua, a gente podia fazer outras coisas, a gente tinha mais liberdade, eram coisas que também foram se ajustando e que foi melhorando por um lado. Mas por outro lado, a gente super protege muito mais, porque a gente tem medo que algo aconteça, né, a gente não quer que eles saiam andando. Aí veio durante esse período, principalmente a geração do Raul agora, eles ficaram na fase do início da adolescência preso dentro de casa por conta da pandemia. Então isso tudo também provocou neles, em todos nós, né, obviamente, é algo que a gente nunca viveu na vida. A gente vai entender o que a gente viveu, eu acho que daqui a alguns anos, sabe, o reflexo de tudo que a gente viveu. Mas sim, eu acho que é muita blindagem em cima de tudo, então a gente vai cuidando e criando os filhos dentro de uma bolha,
E isso tudo eu estou dizendo por mim, mas é óbvio que eu luto contra isso o tempo inteiro, que eu quero que ele tenha autonomia, eu quero que ele ganhe o mundo. Eu sempre falo: "Olha, você está vendo a mamãe trabalhando? Você tem que ter muito orgulho disso. Você também tem que querer trabalhar, você também tem que buscar as suas coisas". Então eu crio filho, assim, com uma realidade que eu quero que ele tenha a noção de que, ele tem um privilégio de ter as coisas muito fáceis, né, porque eu consigo, graças a Deus, eh, pagar muitas coisas para ele, mas que, assim, é com muita dificuldade também, porque se eu paro, se eu não trabalho, né, não existe isso. Então ele precisa entender da realidade da vida e, graças a Deus, assim, os meus filhos têm muita consciência de tudo, mas sim, eu acho que tem que tirar um pouquinho dessa bolha dessa superproteção que a gente coloca por conta de tudo, por conta de todos os problemas psicológicos que a gente vê que está acontecendo. Eu acho que tem é a maior doença, assim, né, do século, as pessoas com questões, assim, por conta de excesso de informações, de tudo que a gente não tinha. A gente vive coisas que a minha geração, a sua, a gente não viveu, né? Então, assim, é muito difícil eh, a gente entender, assim, o que eles vivem. Eles e nós todos, porque a gente fica no celular, a gente é bombardeado de muitas informações, muitas fake news, muitas coisas que acontecem. Então, assim, isso também traz consequências para eles, mas, a escolha de adaptação, de estar num lugar seguro, de estar num lugar de uma universidade séria, onde ele vai sair dali com milhões de opções de emprego, se deparar também com outro tipo de cultura, outras culturas, não só uma, né, porque você chega dentro de uma universidade dessa, você vê gente do mundo inteiro estudando, então isso é muito legal, porque também faz você, ter um conhecimento muito maior sobre a vida, né. Eu acho que quando a gente se depara com a diferença, com as diferenças, a gente entende muito mais sobre a vida, né, a gente, tem muito mais tolerância com a diferença. Isso tudo para mim é uma grande preocupação, então assim, ele estudar fora, eu pensei em todas essas questões, sabe, em formar o meu filho para a vida, para ele ser um ser humano muito melhor. É claro que sim, nós temos no Brasil grandes universidades, a gente tem várias pessoas que se formam ali, tem também oportunidades, mas eu priorizei aqui, porque eu também estava aqui, eu entendi que aqui tinha muitas universidades muito boas e que o Raul é um menino muito focado, muito estudioso, e que ele tem capacidade de entrar nessas universidades, principalmente com o apoio de vocês, para ele direcionar o que ele tem que estudar, essa matéria que vai cair e tal, acho que isso facilita a vida. Então, isso tudo eu pensei, mas principalmente pelo curso que ele quis fazer, quem quer fazer economia, aqui realmente temos muitas opções de faculdades boas, é isso. É, esse ponto que a gente está debatendo, né, dos pais que têm de fato essa proteção, existe um motivo, como você bem explicou, né, Vanessa, tem um motivo de vocês, dos pais serem super protetores ou protetores até um pouquinho além da conta, né. O Brasil é um país que não é seguro, infelizmente não é seguro. Isso também já leva ali mais algumas questões de superproteção. O que não se verifica aqui em Portugal. Aqui em Portugal, os alunos acabam por ter, muito mais liberdade, tranquilidade, segurança, assim, é incomparável, né. Isso é a parte bacana. Por outro lado, esse programa que a gente está desenvolvendo aqui, ele visa exatamente isso, é quebrar um pouco dessa superproteção, mas com o objetivo do amadurecimento responsável do aluno. Uhum. Uma vez que ele vem para cá, se ele começa a perceber que olha o quanto a Vanessa está dando exemplo para o Raul, né, uma mulher batalhadora que saiu do Brasil, tem uma carreira brilhante, mas inconformada em ficar só no Brasil, ela atravessou o oceano, veio para Portugal, fazer projetos novos. Quem acompanha a Vanessa sabe que ela é assim, né, ela está buscando sempre projetos diferentes, isso é sensacional, e isso passa para os seus filhos, esse seu perfil, e eles podem se identificar com isso, né, e falar: "Poxa, olha que bacana que a minha mãe está fazendo, eu quero seguir isso". Mas a nossa preocupação vai até um pouco mais, que foi aquele ponto que nós citamos sobre adaptação.
não adiantaria de nada vocês fazerem um mega esforço de contratar aí do Portugal, de colocar eles no curso preparatório daqui, Estuda-se, que é sensacional, e eu tenho certeza que o Raul vai adorar. E depois ele entra para Portugal e por algum motivo ele não se adapta, ou ele não faz amigos, ou você olha para o seu filho e diz assim: o meu filho no Brasil parecia mais feliz, porque lá ele tinha amigos, aqui ele vai ter que construir novamente laços de amizade, né? Então, pensando nisso tudo, é que a gente está buscando dar esse apoio, porque no final das contas, todo mundo tem que ganhar, né? Ah, Exatamente. os pais têm que fazer valer esse investimento, porque o que vocês mais querem de verdade, e eu percebo isso nitidamente, não é necessariamente que o filho tenha um diploma estrangeiro e que ele tenha uma carreira. Não, do fundo do coração, o que vocês querem mesmo é ver o filho feliz, É, no caminho com que eles certeza, escolherem, né? com O certeza. caminho que o E Raul pelos escolheu, eu tenho certeza que no fundo do coração é isso que você quer, não é? Não, com toda certeza. Por isso que eu conversei muito com ele, para entender exatamente o que ele queria. E aí ele tá super animado, ele tá super feliz. Eu até pensei nisso, porque ele estuda na mesma escola desde 2 anos de idade. Então ele tem amigos, assim, da vida inteira. E que vão ser sempre amigos. Eu acho que hoje o mundo, e as pessoas precisam cada vez mais enxergar isso, é muito globalizado, né. Assim, você vê pessoas saindo do Brasil fazendo filmes fora falando da minha área. Pessoas de fora indo para o Brasil, pessoas de Portugal, enfim, eu acho que tá tudo muito próximo, muito mais próximo do que era, né, há um tempo atrás, né. Eu acho que a gente foi entendendo mais sobre o mundo, sobre essas diferenças. Então, a gente precisa, criar um filho para essa realidade também, para também se adaptar a esse mercado novo. Você vê hoje em dia tem várias outras, faculdades surgindo, né. Então, assim, a gente não pode ficar parado no tempo e falando: "Não, faculdade tem que fazer isso", que é o seu querer, a sua vontade. Você tem que pensar no que seu filho quer, o que ele é capaz, o que ele é bom de fazer, porque eu acredito muito nisso, assim, o que a gente é bom, o que a gente faz com amor, com verdade, tudo acontece, tudo flui. É porque assim, eu conheci a Vanessa por conta dessa história que ela comentou, mas é engraçado como a gente tem essa sinergia, né, de opiniões. Isso que você diz é o que realmente eu falo isso para os pais, né? Uhum. Isso é muito bacana quando você respeita o que o seu filho quer e não impõe o que você acha que é bom para ele. Porque às vezes, é claro que os pais fazem isso com a melhor das intenções, mas nem sempre isso é o que o filho deseja de verdade. E você acreditar, né, nas habilidades e nas decisões dos seus filhos, e se ele errar o curso, também faz parte da Tudo bem, experiência, é, não é? quem não erra, a gente erra, né, eu sempre falo isso. É uma fase para errar. E que bom que a gente tem a oportunidade de errar e voltar atrás e refazer, né. A gente não pode ficar pensando só no acerto, a vida não é feita só de acerto. Eu já tomei muitas decisões nas quais hoje eu não tomaria ou não faria certos trabalhos, mas depois eu falo assim: "Mas foi tão bom", porque também você se decepcionar, você fazer coisas, isso também traz uma maturidade para, né, isso te completa como ser humano, você aprende muito com isso. Então, eu acredito muito que dar autonomia para os filhos nessa fase é fundamental, entender o que ele quer falar, o que eles querem de fato fazer. Eu nunca sentei com meu filho e falei: "Você tem que fazer esse curso, você tem que fazer esse negócio", porque tem parte dele, dos 3 assim. Às vezes as pessoas perguntam: "Ah, como vai ser ator?" Eu falo: "Gente, eu não fico falando isso para eles, assim, é uma decisão que tem que caber a eles. Ah, eu quero aparecer", então tem uma questão minha, Vanessa, que eu sempre levei para minha vida, por exemplo, eu nunca coloquei os meus filhos nas minhas redes sociais, nunca postei foto do rosto, por uma questão de segurança, em primeiro lugar, mas também por uma questão de entender se eles querem isso. Não sei se eles querem, sabe? Talvez seja uma agressão para eles essa exposição, as pessoas comentando e falando sobre. Então, assim, eu sempre tive muito respeito nesse sentido. E eu entendo outros pais pensarem diferente. Eu não estou dizendo que a minha decisão é a correta ou que eu estou certa. Estou dizendo que assim funciona melhor para minha família, minha forma de pensar. E isso também não quer dizer que eu proteja mais do que outras mães. Eu detesto esse tipo de julgamento, assim, porque a partir do momento que a gente faz isso, fala, é,
as minhas amigas, sei lá, alguém faz diferente e tá tudo bem, e tá tudo certo, cada um sabe da tua vida, entende o que é melhor para o seu filho, entende o que é melhor para a sua administração familiar. Eu acho que enquanto mulher, a gente tem tantas coisas que a gente precisa tomar de decisões. Não que os homens não tenham, mas a mulher, às vezes, a gente equilibra prato, né? Assim, cuida da casa, administra a casa, e depois tem o seu trabalho, a gente se preocupa com os filhos. Aí tem reunião da escola, reunião de grupo de mães. A gente consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo. E todas essas decisões eu tomei assim, junto com o Raul, eu precisava ouvir dele, junto com meu marido, que também me apoia muito, junto com todas as pessoas que estão no meu ciclo familiar, entende? Para ele realmente se sentir seguro, que era exatamente o que ele queria fazer. Ele ficou um tempinho aqui em Portugal, assim, nos primeiros meses, depois ele voltou em junho. Não, eu adoro Portugal, eu acho que eu vou super me adaptar lá, vai ser ótimo, eu vou conhecer outras pessoas. Então eu pensei que em determinado momento, assim, todos os amigos: "Ah, vou fazer faculdade no Rio, vou fazer faculdade em São Paulo", ele fosse mudar de opinião e ele seguiu firme: "Não, vou fazer faculdade lá, vou fazer um curso agora em do Portugal", falou para todos os amigos. Outras mães vieram me perguntar também, eu super indiquei, falei: "Gente, tenta também", porque às vezes a gente fica numa ansiedade, né, de: "Ai, tem que ser logo, acabou e já tem que entrar na faculdade, na primeira que ele passar", e é uma decisão para a vida, né, é uma decisão que a gente toma ali que vai mudar o rumo da vida dele. Então, assim, é tão importante a escolha da universidade, com calma, com consciência, e é muita pressão. Eu acho que esse último ano para o adolescente, que ele não tem nem 18, ele vai fazer 18 em janeiro, tanta coisa que ele precisa tomar de decisões, assim, de tão brusco esse amadurecimento, assim, tipo: "Ah, tenho que escolher o que eu quero fazer na minha vida, eu tenho que fazer tantos vestibulares, todo mundo fazendo vestibular, eu tenho que ser igual a todo mundo, o que todo mundo está fazendo", e eu acho que não, que cada um tem a sua individualidade, cada um tem a sua vontade, e isso precisa ser respeitado. Então, assim, eu já sei que tem tanta pressão nesse último ano, eu deixei ele muito à vontade e ele que foi tomando as decisões mesmo, Bom, que bom. E cada um no seu ritmo, né. Cada um no cada um no seu seu ritmo, ritmo. como você falou, porque é isso, né, tem alunos que já são muito seguros do que querem, o Raul, por exemplo, quando eu conversei com ele, que eu já tive a minha reunião com o Raul, ele sempre foi um menino extremamente espontâneo, até brinquei com ele, falei: "Ah, puxou a mãe, né", que ele é falante, descontraído, ele conversa, e a gente, por outro lado, tem alunos tímidos, que tá tudo bem, como você mesmo falou, cada um tem o seu perfil, cada um tem o seu ritmo, e o nosso objetivo aqui é ir adaptando, né, a esse estilo do aluno, esse ritmo do aluno, para ele entender como que ele, no ritmo dele, nas habilidades dele, chega no mesmo objetivo que um outro aluno que tem um perfil diferente, né. O objetivo no final das contas é esse. Quando os alunos estudam no Brasil, como tem excelentes universidades no Brasil, ele fica com o diploma restrito ali para ele trabalhar no mercado brasileiro, né. Aqui em Portugal, ele vai ter a grande vantagem, no caso do Raul, de, com o diploma em Portugal, exercer a profissão em qualquer país da comunidade europeia. Isso ainda considerando que o seu filho ainda tem uma nacionalidade europeia, o que facilita também, né. Porque ter uma nacionalidade europeia, e eu tenho percebido que cada vez mais as famílias que têm essa possibilidade de antecedentes europeus estão em busca desse tipo de nacionalidade, ou visando enviar os filhos para estudar na Europa, ou até a imigração das famílias para a Europa, e muitos vindo para Portugal, com esse objetivo, porque você deixa de ficar restrito ao mercado português, que de fato ele é pequeno, e você passa a ter toda a Europa. Eu acho que essa é também uma grande vantagem que os alunos têm. Você pontuou muito bem, com certeza isso tem uma diferença enorme. A questão de você ter esse mercado inteiro, né, a gente sabe que aí, falando da Suíça, Inglaterra, enfim, tem países aí que pagam muito bem, principalmente para a área que ele escolheu. E é claro que eu visei muito isso, assim, também, né, eu acho que ele está com passaporte italiano, e ele pode ter essas escolhas.
E eu queria até que você falasse sobre isso, Cris, que foi uma curiosidade minha, que quando eu cheguei na Universidade Católica, ela me falou assim: bom, como ele tem um passaporte europeu, a prova é diferente de quem é brasileiro. Você podia explicar um pouquinho sobre isso? Porque eu falei assim, mas como assim? Mas isso não facilita de alguma forma? Não. Tem uma questão quando é brasileiro, é um tipo de prova, tem um acordo aí, e quando qualquer passaporte europeu, você é tratado como um português, né? Então, assim, como se fosse qualquer cidadão europeu. Você pode explicar um pouquinho isso, que eu acho que é importante para outros pais? É um ponto importante que os pais também ficam nessa dúvida, né? Aqui em Portugal, só para vocês terem noção, a gente tem praticamente 5 tipos de ingresso para o ensino superior. São 5 concursos diferentes. Os 2 mais comuns e mais utilizados são os de entrada na universidade, que ela é definida exatamente da forma que você falou, Vanessa, pela nacionalidade. Então, se é um aluno que só tem nacionalidade brasileira e mais, o pai e a mãe também. O pai e a mãe não podem ter nacionalidade europeia, então todo mundo é brasileiro nesse caso. Ele vai concorrer pelo Estatuto do Estudante Internacional. Nesse sentido, ele concorre na grande maioria das universidades com o Enem, o que facilita muito para todos os cursos, inclusive medicina aqui em Portugal. Essa foi uma mudança de medicina, falando exclusivamente, que passou a vigorar o ano passado. Então, o ano passado eles abriram, até então não, a medicina era obrigatório que o aluno tivesse uma nacionalidade europeia ou fosse filho de cidadão europeu. A partir do ano passado, não, eles abriram também a medicina para o concurso internacional. Então, o aluno com Enem também consegue concorrer. Isso é um ponto fundamental. Tem notas de corte e tudo, mas concorre pelo Enem. Agora, se o aluno, como o Raul, tem uma nacionalidade europeia, aí muda de figura. Ele perde o estatuto de estudante internacional e passa a concorrer igual cidadão português, normal. Como que ele concorre? Da mesma forma que existe o Enem no Brasil, aqui em Portugal existe o Exame Nacional. Então, Uhum. é obrigatório que o aluno europeu faça os exames nacionais. Ou, se esse aluno estudar em algum colégio internacional, que tem aqueles exames que são válidos aqui em Portugal, como é o caso do IB, ou BAC, que é o francês, ou Abitur, que é o alemão. Então, existem vários estrangeiros que substituem aqui os exames nacionais e ele concorre pelo Concurso Nacional de Acesso. Qual é a Uhum. diferença prática entre um concurso e outro? A forma de ingresso, como eu expliquei, é diferente e financeiramente nas públicas também muda. Então, vou dar um exemplo. Se o Raul fosse apenas brasileiro e fosse concorrer, por exemplo, para a nova SBE, número 1 no ranking, ele entrando lá, quanto que Vanessa pagaria por ano por esse curso? 7.500 euros por ano. Quando a gente Uhum. converte, ainda assim, tem universidades no Brasil que são mais caras, mas mesmo assim é um valor mais alto. O Raul é italiano. Se ele entrar na nova SBE, que é uma instituição pública, uma vez que públicos aqui em Portugal são pagas na mesma, deixa de Uhum. pagar 7.500 e vai pagar apenas 710 euros por ano. Ah, E entendi. tem uma coisa que aí eu vou contar para vocês que estão aqui, porque eu acho interessante, apesar de não ser o caso do Raul, porque ele é italiano, mas quem tem uma nacionalidade portuguesa ainda tem uma vantagem adicional, que existe uma cota só exclusiva que se chama cota de imigrante luso-descendente. E essa cota só entram alunos que moram fora de Portugal. E as notas do Exame Nacional muitas das vezes são mais baixas que do regime geral. Ah, não. Então, existem Olha só. diversas regras, né, para Entendi. a gente passar por tudo isso. Agora, deixa eu contar uma outra vantagem que o Raul, como cidadão italiano, também pode ter. Existem 3 universidades aqui em Portugal que permitem isso que eu vou explicar agora, somente essas 3 por enquanto. A Universidade do Porto, a Universidade de Coimbra e a Universidade do Algarve. Por acaso, essas 3 têm o curso que ele quer fazer, que é o curso de Economia. Nessas 3, ele pode concorrer duplamente. Ele concorre como europeu e ele também pode concorrer com o Enem. Mas aí ele
concorre no Enem como brasileiro. E se ele passar para uma dessas com o Enem como brasileiro? Nessa situação, paga-se o valor da propina de estudante internacional. Ele não vai pagar como os 710 euros, porque essas instituições são públicas. Ele vai pagar o valor de estudante internacional, que é mais caro. Por que que essa estratégia, às vezes, é interessante? Porque financeiramente para a família o orçamento cabe no bolso, mas para esse aluno entrar, por exemplo, pelo concurso nacional de acesso, a nota é muito lá em cima, e pelo Enem é mais fácil ela entrar. Então a gente monta essa estratégia. São regras que Nossa. existem aqui em Portugal. Tá vendo como a gente precisa delegar? Porque é tanta coisinha que a gente, às vezes, sem o conhecimento, né, para fazer isso, acaba perdendo a oportunidade e do Portugal abre a nossa mente mesmo e facilita a vida, né? Porque também preparar a criança, o adolescente para as faculdades aqui é uma coisa que só vocês têm esse know-how e têm essa vantagem por trabalharem com professores que são daí. Então, eu acho que isso é muito legal e tira um peso de responsabilidade em cima. É claro que os pais ainda assim vão ficar perto e vão cuidar e vão fazer tudo, mas, nossa senhora, eu estou com meu coração de verdade em paz. Ainda bem que eu encontrei você, ainda bem que me indicaram vocês, assim, porque eu não conhecia nada, nada. Assim, eu marquei para conhecer uma faculdade que eles foram muito gentis até e me receberam, e me falaram da Nova e me falaram da Católica. A Católica eu mandei um e-mail, eles me receberam. Mas ela falou: olha, ainda tem muita estrada pela frente, é só em junho ou julho, né, que faz a prova. O Raul precisa se preparar para essa prova, não é fácil, é uma prova fácil, ele precisa estar muito seguro que é isso mesmo que ele vai fazer, ele precisa se preparar para isso, e aí foi onde ela me indicou você. É isso, exatamente. É porque é fundamental, né? Eles terem uma boa preparação durante o curso para a realização dos exames é fundamental. Às vezes a gente vê alunos que vêm para cá e dizem assim: ah, não, eu estudo por conta. E o que que acontece? A gente diz: olha, se você não tiver muita disciplina, se você já não é um bom aluno, a probabilidade desse jeito achar que funciona é muito pequena. É muito pequena. E o que é muito legal estudar aqui em Portugal também, a Vanessa já citou isso, mas acho que vale a pena a gente lembrar, é essa multiculturalidade que é muito bacana, né? Em qualquer universidade que ele for estudar, ele vai ter contato com alunos vindos da Espanha, da Alemanha, da França, da Bélgica, da Romênia. Então, assim, isso é muito bacana. Que nós temos aqui dentro de Portugal, na verdade, dentro da comunidade europeia, um programa que fomenta isso, que é um programa de incentivo a intercâmbio universitário, que se chama Erasmus+. E esse Erasmus+, o Raul também vai ter a oportunidade de fazer. Eles só não podem fazer no primeiro ano, mas a partir do segundo ou terceiro, ele pode selecionar uma universidade no país que ele queira e ir para lá ter uma experiência de 6 meses até 1 ano. E olha que bacana, Vanessa. Esse programa, ele, além de enviar o aluno para essa outra universidade, ele não paga essa outra universidade, porque ele continua pagando normalmente a universidade dele aqui em Portugal. Ele, através do Erasmus+, ele ainda ganha uma bolsa financeira para ajudar com despesas no outro país. Então, assim, é muito interessante, porque é exatamente isso. Como o diploma tem valor em todos os países, é muito comum, né? E os alunos, quando vêm para cá, e os pais percebem isso, o ensino em Portugal, de fato, ele é excelente. O mercado de trabalho, nem por isso. A gente sabe, o mercado de trabalho aqui é menor. Existem outros mercados mais atrativos. Por isso que muita gente estuda aqui e vai trabalhar em outros países. A gente tem alguns segmentos aqui em Portugal muito bons, mas tem outros que, de fato, outros países pagam mais. E o diploma vale lá. Então, até isso facilita, né, para seguir uma carreira internacional. Super facilita. E aí, isso também me encantou. Tipo, a Católica falou: tem 2 opções aqui. Ele pode fazer fazer a faculdade toda em português, ou ele pode fazer em inglês, que aí ele consegue fazer esses intercâmbios. Eu não sei se é exatamente
só se fizer a universidade em inglês que ele consegue fazer o intercâmbio, é até uma dúvida que eu tenho. Uhum. Olha, mas é interessante esse ponto que você coloca, porque assim, a católica, ela tem formações extremamente premiums, ela tem até double degree. Então imagina, se o Raul Uhum. quiser fazer o curso dele e também ter um diploma nos Estados Unidos, o curso dele também existe esse double degree que ele pode fazer na, se eu não me engano, é na Universidade de San Diego. Então ele faz mais um ano e ele vai estudar fora. Isso tem as regras lá no site da Católica. Agora, prefeito do Erasmus+, esse programa que eu expliquei agora, é indiferente. Ele Aham. pode fazer o curso lecionado em Ai, inglês ou em inglês. ótimo. E olha que interessante ainda, Vanessa, o Erasmus+, ele não é exclusivo do cidadão europeu. Se vem um aluno internacional brasileiro estudar aqui, ele também pode fazer o Erasmus+, o que é muito Ai, interessante, que maravilha. né? Até mesmo com algumas universidades no Rio, em São Paulo, né, no Brasil todo, assim. É, exatamente. É desse jeito mesmo, né? Exato. Então, esse ponto acaba por ser bastante atrativo. E também, isso que a Vanessa falou agora, o curso do Raul, que é economia, a gente tem esse curso lecionado em inglês, o que às vezes a gente tem muitos alunos que preferem até estudar em inglês, né? Porque, ou Uhum. porque já tem fluência na língua, ou porque sempre estudou em inglês, ou porque já tem essa predisposição. Aqui as universidades já oferecem cursos lecionados em português, na grande maioria, e temos sim alguns cursos lecionados 100% em inglês, economia, gestão, marketing, design, temos até medicina 100% em inglês também da Católica. Então isso Ah, eu também é acho uma isso novidade, né, porque às vezes maravilhoso. os alunos vêm para cá e acham que todos os cursos são sempre em português. Sim, e isso também é uma coisa que eu achei interessante. Você optar, né, e conseguir decidir ali se vai para um lado ou vai para o outro, e eu achei isso bem Não, interessante. isso é sensacional, isso é muito, e a Católica tem um currículo, é considerada uma universidade de elite aqui em Portugal, então assim, a formação dela realmente abre portas, e não só na Europa, né, porque eles também têm protocolos, como eu citei, nos Estados Unidos, eles têm outros países também, então vale muito a pena. Não, e a nova eu fiquei apaixonada, que eu fui visitar esses dias. Quando eu entrei na universidade, eu falei: "Meu Deus, eu quero voltar a estudar, eu quero estudar aqui", sabe, assim, porque é um mundo, assim, primeiro que ela é linda, né, uma universidade linda em frente à praia, é gigante, assim, uma academia enorme. Eu falei: "Gente", e assim, a hora que eu cheguei à noite, então estavam todos os alunos, adolescentes conversando, assim, numa resenha. Eu falei: "Deve ser uma delícia estudar num lugar desse", assim, né. E ela é toda de vidro, então tem uma coisa que você enxerga tudo, né, dentro dos lugares. Nossa, eu achei maravilhosa também. Eu não conheço eu sei que ela é uma excelente faculdade e é super difícil de passar. Eu falei assim: "Raul, estuda que você vai ter que passar nessas melhores". Mas assim, eu nem preciso falar muito, porque o Raul realmente ele gosta de estudar. Eu não preciso ficar em cima dele para estudar, nada, porque ele já se cobra muito, eu tenho que fazer às vezes até o contrário. "Vai dormir, você precisa dormir, descansar". Amanhã você tem que estudar na escola, vai acordar cedo. E também isso é interessante, porque eu tenho 3 filhos. E a gente sabe que o comportamento é muito diferente, né. Você não pode comparar um com o outro, e as escolhas de um com as escolhas do outro. Eu acho que a gente tem que também ter esse cuidado, porque às vezes um filho quer estudar fora, outro filho quer estudar no Brasil. Outro quer estudar nos Estados Unidos. Então assim, realmente é preparar o nosso psicológico, né, e a gente escolher grandes parceiros como vocês, assim, e que nos guie por ele nesse mundo, para que também a gente fique tranquila, né, nessas decisões. Exato, exato. Olha, Vanessa, eu adorei muito a nossa conversa de hoje. Foi super bacana. Também, Eu querida. acredito que para os pais aqui que estão acompanhando, que assistiram aqui a nossa conversa, trouxe de fato, né, uma base interessante. Você compartilhou coisas pessoais, sentimentos, medos, inseguranças, ansiedades, expectativas, né? E o nosso papel é esse, é estar aqui com vocês e apoiá-los nessa linda jornada que o Raul está começando agora e que a gente vai ficar junto por quase um ano. E esperamos aí Sim. em setembro do ano que vem, que é quando começa o ano letivo aqui em Portugal, estarmos aí comemorando a universidade que o Raul for aprovado.
e que seja entre as melhores, e com certeza vai ser. É isso. Olha, eu dou certa do que eu fiz a melhor escolha. Estou muito feliz com o apoio de vocês. Estou me sentindo muito segura, que eu acho que é uma fase que os pais ficam mesmo muito inseguros. Não sei se mais do que os filhos até, e acaba trazendo essa pressão para eles. Acredito que aquilo que você falou, estudar sozinho para você passar numa faculdade, super possível quando o aluno já tem isso, né? O Raul é muito estudioso, mas eu tenho certeza que quando você já tem um norte, você já sabe exatamente o que estudar, e todas essas questões aí que você acabou de apontar, tudo que você tem direito, é um facilitador. É um curso que é super possível, eu achei assim, dentro do que vocês oferecem. Eu achei o valor tudo maravilhoso, então quem quiser entrar em contato para saber mais pode entrar. Achei super justo. Então, assim, eu achei tudo muito mais fácil do que eu criei na minha cabeça. Então, acho que é importante, se o pai que estiver me ouvindo, eu imaginava tudo uma dificuldade, porque eu acho que quando a gente não tem o conhecimento, a gente não sabe de fato as coisas, você vai criando na tua cabeça, né? E realmente eu sei que eu tomei a melhor decisão. Que bom, que bom. Às vezes acontece muito isso, né, porque eu sempre brinco, estamos em Portugal, falamos também a língua portuguesa, mas a cultura é diferente, a forma de acesso é diferente. Então nós vemos, às vezes, muitos pais falando assim: "Ah, não, mas aqui no Brasil funciona assim". Sim, aí no Brasil funciona, mas aqui não, né. São outras É, regras, até a aplicação da prova é diferente. O Exame Nacional de tudo. Portugal não tem nada a ver com o Enem. Ele é completamente diferente em diversas características. Então, isso também a gente prepara os alunos, né. E é muito bacana saber que a gente vai ter aí vocês nessa nova jornada, né. Contem, obviamente, com o nosso apoio para tudo o que vocês precisarem. A missão da Edu Portugal é transformar o projeto dos nossos alunos em realidade, e a gente está aqui para isso. Tá bom, Vanessa? Obrigada, Pri. Obrigada pela conversa. E assim, foi muito maravilhoso. Eu quero que as pessoas saibam que eu quis mesmo fazer essa live. Eu quero falar sobre isso, porque eu quero compartilhar uma experiência muito boa que eu tive com as pessoas que estão passando pela mesma situação. Eu acho que a gente hoje tem as nossas redes sociais também para fazer isso, sabe? Para dialogar, para conversar com outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. E eu tenho certeza que as pessoas vão entender um pouco mais de como funciona e vai clarear a mente aí de muitas pessoas que estão nessa fase de indecisão. Perfeito. Obrigada. Obrigada, Adorei a nossa conversa. Vanessa. Até a próxima. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau.